A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós temos uma grande responsabilidade hoje, que é a continuação do tema do assunto passado, do último encontro que nós tivemos, quando falamos sobre o batismo da apostasia. Nós falamos que no último encontro que estaríamos tratando de um assunto paralelo, ou seja, um assunto que realmente está voltado para o mesmo tema que nós abordamos, que seria mostrar fontes extrabíblicas, informações extrabíblicas. É verdade que nessa apresentação nós vamos também mostrar as fontes bíblicas, acompanhadas com as fontes extrabíblicas. Quando eu falo fontes extrabíblicas, são informações abalizadas de documentos, de citações históricas, de livros, dicionários e tantos outros documentos antiquíssimos, antigos e também mais recente. Quando falarmos desse assunto do batismo, mostrando fontes extrabíblicas, nós vamos focar também em Mateus 28, verso 19, que na balança, quando é pesada, nos dois pratos, Mateus 28, verso 19, fica em um prato, somente esta passagem, enquanto no outro prato da balança nós temos mais de 30 citações bíblicas, mostrando a pura verdade. Então vamos para frente, analisando isto. Mateus 28, capítulo 28, verso 19, entendamos, é o versículo mais importante dos trinitarianos, aqueles que creem na Trindade, é o mais importante. E por que não dizer que é o único assim que tem uma expressão mostrando essa questão? Então, agora temos que examinar a Bíblia, ok? De capa em capa, de capa a capa, porque nós temos essa instrução na palavra, o profeta Isaías deixa muito claro, que quando vamos examinar as Escrituras Sagradas no tocante a um assunto, doutrina, ou qualquer outro assunto que queremos entender, tem que ser um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra. Aí nós temos o entendimento. Então, examinar as Escrituras de capa a capa, porque realmente Jesus disse isso. Por que ele disse isso? Os discípulos foram desobedientes e vão se perder, porque eles não fazem ou não fizeram o que está em Mateus 28, verso 19? Porque eles não fizeram valer a ordem, aliás, é a ordem de Mateus 28, verso 19. Se Cristo deu uma ordem, se Ele deu uma ordem específica, que todos fossem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que os discípulos batizaram em nome de Jesus? Isto significa uma desobediência? Será? A menos então que essa ordem de Mateus 28, verso 19, a menos que esta ordem de Mateus 28, verso 19, não fosse pronunciada pelo nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Jesus nunca pronunciou estas palavras. A partir de agora vamos demonstrar isso de vários ângulos. Os trinitarianos provam que com esse versículo, duas coisas. Primeiro,
o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, que existe um Deus que é 3 em 1, ou 1 em 3, ou seja, uma trindade. Com este versículo, se eles querem provar isso aí nas Escrituras Sagradas. Queridos, abra o seu entendimento, o seu coração neste momento, quando estamos entrando nesse assunto. Seja sincero, honesto, não fuja. Todos sabem que não devemos fazer uma doutrina usando um só versículo. Não é isso que nós aprendemos? É isso que nós aprendemos. Você não pode fazer uma doutrina em um versículo único, em um só versículo. Você não pode fazer uma doutrina. Ela não tem validade, não tem como. Nós estudamos isso no estudo passado. Por exemplo, se fizermos uma doutrina com um só versículo, em Atos 20, verso 7, teremos que guardar o domingo. Você sabe o que está em Atos 20, verso 7? Eu queria até ler. Atos 20, verso 7, quando diz assim, está escrito. Olha o que diz aqui. Atos 20, verso 7. Diz assim. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. É isso que eles usam aí para dizer que é o domingo, hoje o dia de descanso, o dia santo, o dia de repouso. Se fôssemos usar esse versículo, só esse versículo, para estabelecer o domingo como um dia de reunião, de adoração, não podiam, porque o versículo desse não pode estabelecer uma doutrina que derruba a lei de Deus, os 10 mandamentos, o sábado. Mas, queridos, teríamos que guardar o domingo, se fosse o caso, teríamos que guardar domingos. Sim, o domingo. Se lermos de forma apressada, nós teríamos que guardar o domingo. Em Mateus 16, verso 18, se lermos de forma apressada e sem entendimento, como fazem todos os católicos, dá para afirmar que Pedro é a rocha onde Cristo fundou a sua igreja. Você sabe daquela Pedro, tu és pedra e sobre ti, né? E também, se lermos apressadamente Lucas 16, versos 19 a 31, diz que existe vida depois da morte. Então, não devemos basear uma doutrina em um só versículo, ou seja, em uma só testemunha. Entenda, você não pode basear uma doutrina em uma só testemunha. A Bíblia se contradiz, será? Se ela não se contradiz, temos um problema com Mateus 28, verso 19 e o restante da Bíblia. 1 Timóteo 6, verso 3 ao versículo 5, diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos demais. Não devemos nos envolver com esse tipo de pessoas. Se o que ele respalda se acomoda com o que está escrito, com assim diz o Senhor, podemos nos aproximar
e podemos conversar. Nós temos falado aqui sobre esse assunto de forma clara, direta, sem rodeios, mas com respaldo na plataforma da verdade. Não está escrito, não assim diz o Senhor. Porque se não fizermos isso, vamos cair nessa malha de aviso das Escrituras que acabamos de ler, quando Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 ao verso 5. Queridos, temos que vigiar a forma correta. Como provar que Jesus disse em meu nome? Como provar que Jesus disse em meu nome? Vamos chamar novamente as testemunhas dos livros de Lucas capítulo 24, verso 47. E Marcos capítulo 16, verso 15 e 17. Está relatando o mesmo fato de Mateus 28, verso 19. Vamos ler esses dois textos para comparar com Mateus 28, verso 19. A pergunta é: por que, se os evangelhos são sinóticos, e todos têm que dizer a mesma coisa, por que Lucas e Marcos não se coadunam com Mateus nessa descrição, nessa revelação? Que na realidade era para eles repetirem. Mateus 28, verso 19, no entanto, não repetem quando chega nesse versículo, na altura desse versículo, dessa revelação. O que diz então? 10ª testemunha. Nós estamos falando em testemunhas. Nós estamos baseando a revelação bíblica, as informações da verdade, em cima de testemunhas, e não apenas de um texto isolado das Escrituras Sagradas. Quando vamos então para Lucas capítulo 24, verso 47, nós lemos assim, olha o que diz, olha o que está escrito, olha o que está escrito aí, olha o que está escrito, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Apóstolo Lucas falando do que Jesus pediu que fosse. Em que nome deveria ser feito esta obra, esse trabalho? Em nome dele, em nome de Jesus. Quando olhamos para o que diz Marcos, no capítulo 16, verso 15 a 17, que aqui é evangelho sinótico, ele está repetindo, na realidade, o que Lucas disse nas entrelinhas, e não o que diz Mateus 28, verso 19, não. Olha o que ele diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Note que aqui corrobora com a testemunha de Lucas. Marcos está corroborando com a testemunha de Lucas, e não com o que está em Mateus 28, verso 19. Se fala em nome de Jesus em Lucas, se fala em nome de Jesus em Marcos. Amados, há no entanto uma controvérsia nos dois textos que lemos com respeito a Mateus 28, verso 19.
A ordem de Mateus é batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já nos textos de Lucas e Marcos, não consta esta ordem trinitária. Lucas e Marcos não mencionam esta ordem trinitária. Era para mencionar, dado a importância dela. Era para mencionar, dada a relevância dessa informação. No entanto, eles não declaram. Os evangelhos sinóticos não declaram, não se harmonizam, mas já Lucas e Marcos se harmonizam, porque corrobora perfeitamente com mais de 30 textos das Escrituras Sagradas que falam do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? A grande falsificação de Mateus 28, verso 19, que eles não querem ver. Mas nós revelamos aqui, nas fontes extras bíblicas, e é o que nós vamos ver daqui para frente. Vejamos as falsificações. Primeiro, vamos citar esse texto da escritora, Primeiros Escritos, do livro Primeiros Escritos, página 221, como diz assim: vi que Deus havia de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares, e homens doutos, em alguns casos homens doutos, em alguns casos, mudaram a palavra, as palavras, achando que estavam tornando mais compreensível, quando na realidade estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar suas estabelecidas opiniões, que eram determinadas pela tradição. Vi, porém, que a palavra de Deus como um todo é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra e explicando-se mutuamente. É por isso que nós temos a explicação nas Escrituras Sagradas. Aparece um texto isolado, que foi mexido, mas no entanto, quando você vai para as Escrituras Sagradas, que você começa a dissecar, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, então você vê que aquele texto não tem validade nenhuma, porque é uma testemunha falsa, é uma testemunha só, contra dezenas e dezenas de testemunhas. Certo? É isso que ela está nos dizendo aqui. Desde o século I e o século III, existe uma brecha de 300 anos com respeito a Mateus 28, verso 19, onde não se encontra nenhuma cópia de originais. Mas Deus sempre levanta a verdade. Todos os manuscritos que temos hoje passaram pela Igreja Católica, passaram pelos que se fazem chamar os primeiros pais. Os textos acrescentados ou modificados na Bíblia é com o objetivo de favorecer a doutrina da Trindade. Eles mexeram para tentar favorecer a doutrina da Trindade. Eles tentaram, mas não puderam fazer em todas as Escrituras. Os elos que une a cadeia da informação, estavam todos eles nas Escrituras. E o estudioso, quando vai para as Escrituras, que estuda, então ele monta o quebra-cabeça e vê que são muitas testemunhas contra uma testemunha única falsa que está nas Escrituras Sagradas. Amados,
Vamos então para algumas testemunhas extra-bíblicas e vamos falar então desse pai da igreja romana, que chama de pai da igreja. Vamos falar então do Eusébio da Cesareia. O que diz sobre esse indivíduo? Eusébio foi do ano 265 a 339 depois de Cristo. Foi um grande historiador da Igreja Católica, considerado o pai da história eclesiástica. Ele esteve no Concílio de Nicéia, onde foi aprovada a doutrina da Trindade. No princípio ele apoiava Ário, mas depois apoiou a Trindade. Na verdade, ele não aceitou totalmente essa doutrina. Ademais, Eusébio foi pressionado pelo bispo cristão Atanásio, que teve participação do Concílio de Nicéia, a fazer a exceção trinitária. E caso não fizesse, seria exilado para a Espanha. Eusébio citou nos seus livros 21 vezes Mateus 28, verso 19. Note, Eusébio citou nos seus livros 21 vezes Mateus 28, verso 19. E em nenhum momento ele cita essa interpolação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não cita porque não existia. Não existia. Ele não cita. Eusébio de Cesareia, dos 165 a 339, quando começou a fazer a mudança de tantas coisas, como o Santo Domingo, como a introdução da religião, a Trindade. Ele não cita. Esse historiador não cita. Ele não cita. Aqui está Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, o livro. E lá você vê a comprovação. Você vê tudo comprovado. Certo? Sabe, minha gente querida, aqui está o livro dele. Tem uma citação interessante: o último cerco dos judeus depois de Cristo foram expulsos da terra da Judéia e seguiram o caminho pregando o Evangelho a todas as nações, confiando no socorro de Cristo, que disse: ide ensinai todas as nações em meu nome. Eusébio está citando, sabe o quê? Mateus 28, verso 19. Tem nada a ver ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na citação dele, esse pai da igreja católica romana, que no início da sua experiência, quando houve aquele problema lá no Concílio de Nicéia, ele estava firme com Ário, firme na doutrina do único Deus, mas pela pressão que foi muito grande, ele não continuou dando seu testemunho. Mas nos seus livros tem a citação de Mateus 28, verso 19, desta forma aqui. Mostrei a capa do livro. Certo? Porém, amados, quando voltou meus olhos em direção à evidência do poder da palavra que a multidões ganhou e que enormes igrejas têm sido fundadas por aqueles iletrados discípulos de Jesus, não em obscuros e desconhecidos lugares, mas nas mais nobres cidades, quero dizer, a Roma Real, Alexandria, Antioquia, todo o Egito e Líbia, Europa e Ásia, em aldeias entre as nações, me vejo irresistivelmente forçado a voltar os meus passos e buscar a razão e confessar que eles só poderam ter tido êxito
em sua atrevida aventura, pelo poder mais divino e mais forte que o do homem, e pela colaboração daquele que diz: fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Novamente ele está citando aqui, essa é uma citação dele, Eusébio da Cesareia, Demonstração do Evangelho, livro 3, capítulo 7. Ele não cita Mateus, como está em Mateus 28, verso 19, atual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Ele fala em meu nome. Ele cita, é totalmente diferente a citação dele. Corrobora com o original, com o que está no original, nas palavras originais que foi escrito o livro Evangelho de São Mateus. Eu estou citando aqui Eusébio de Cesareia, o seu livro, sua literatura. Eusébio herdou uma biblioteca muito famosa. Eu estou falando do terceiro século, do segundo para o terceiro século. Ele herdou uma biblioteca muito famosa. A biblioteca de Alexandria. De quem Eusébio herdou essa biblioteca? De quem? De Panfilo. Quem foi Panfilo? Ele foi um mártir, pois ele morreu por Cristo. Depois da morte de Panfilo, por volta do ano 309, depois de Cristo, seu aluno Eusébio de Cesareia passou a cuidar da biblioteca de seu mestre. Tão próximo de Panfilo era Eusébio, que alguns historiadores o chamam Eusébio Panfili. Nessa biblioteca se encontrava uma cópia de Mateus, mas escrita em hebreu. Na verdade, o livro de Mateus foi escrito em hebraico, não em grego, como a Igreja Católica quer que a gente acredite. O livro de Mateus foi escrito em hebraico e não em grego. Eusébio tinha uma cópia. É por isso que Eusébio, quando cita Mateus 28, verso 19, ele não cita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele cita em meu nome, fazei discípulos de todas as nações. Ele corrobora com o que Marcos disse. Ele corrobora com o que Lucas também disse. Há uma sincronia, há uma harmonia com os outros evangelistas. Aqui está certo. Errado está quando fizeram a mudança. Quando mexeram os pauzinhos para favorecer a doutrina da Trindade justamente nesse período. Quando ela marcou presença pela grande apostasia, pelo nascimento da Igreja Católica Romana, as suas heresias, esse sincretismo religioso que aconteceu da Igreja cristã com o paganismo grego-romano. Terceiro testemunho, Irineu, 185 depois de Cristo. Mateus publicou um evangelho escrito para os hebreus em seu próprio dialeto, contra os hereges. O livro de Ireneus está no livro 3, capítulo 1, parágrafo 1. A 14ª testemunha, Eusébio, 325 depois de Cristo. Efetivamente, olha o que ele diz. Efetivamente, Mateus primeiramente havia pregado aos hebreus quando estava a ponto de sair para pregar aos gentios. Entregou por escrito o seu evangelho em sua língua materna, suprindo assim por meio da escrita o que faltava para aqueles que estavam longe. História Eclesiástica, livro 3, capítulo 24, parágrafo 6. Amados, são revelações bombásticas. Aqui nós temos
15ª testemunha, Epifânio de Salamina, 315 a 403 depois de Cristo. Mateus escreveu o Evangelho na língua hebraica, Panarion 30 do 13, 30 13 30 e 22. 16ª testemunha, Jerônimo 347, 420 depois de Cristo. O que ele diz? Mateus, que também é conhecido como Levi, apóstolo ex-publicano, escreveu o Evangelho do Messias em letras e palavras hebreias. Primeiro na Judéia, para aqueles da circuncisão que criam. Quem depois o traduziu para o grego é incerto. Mas Mateus em hebreu temos hoje na biblioteca de Cesareia, a qual Panfilo, o mártir, organizou. Eu também tive a oportunidade de copiar dos nazarenos que utilizavam um volume em Boreia, numa cidade da Síria. Notem que parece que a mudança ocorreu quando o original de Mateus, que estava em hebraico, foi feita a tradução para o grego. Eles aproveitaram para fazer as mudanças. O que podemos concluir é que a cópia que está no Vaticano é falsa. E esta cópia que foi utilizada para fazer todas essas traduções que nós temos aí, atuais. Foi esta cópia. Está no Vaticano. Logo no Vaticano, no berço de quê? Do dogma da Trindade. Ela é falsa, pois Mateus escreveu o seu livro em hebraico e não em grego, como popularmente é sugerido no livro de Mateus. Não consta a ordem trinitária. No original do hebraico, não consta a ordem trinitária. Só quando fizer a tradução para o grego. Amados, isso é profundo. O que diz alguns escritores modernos sobre Mateus 28, verso 19? Vamos ver alguns escritores modernos. O que dizem eles? A 17ª testemunha, Knupfer. O que diz? Eusébio, entre seus muitos outros escritos, compilou uma coleção de textos adulterados das Santas Escrituras. E a mais séria de todas as falsificações denunciadas por ele é, sem dúvida, a tradicional passagem de Mateus 28, verso 19. Olha esse escritor aí. Esse escritor, quem é ele? Um escritor muito abalizado, muito conhecido no meio religioso. Mas ele é sincero, ele é estudioso. Então ele revela. Vamos ver aqui, 18ª testemunha, Connie Baer, investigador bíblico. O que ele diz? Eusébio cita esse texto, Mateus 28, verso 19, em obras escritas entre o ano 300 e 336, nominalmente em seus longos comentários sobre Salmo, Isaías, sua demonstração evangélica, sua teofania, em sua famosa história da igreja. Eu tenho, após uma pesquisa moderada nestas obras de Eusébio, encontrado 18 citações de Mateus 28, verso 19, e sempre da seguinte forma, olha a forma, ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-nos a observar todas as coisas, tudo o que eu vos escrevi. Está aí um estudo, um texto crítico, né, de um escritor teólogo abalizado, que é sincero nas suas informações
as suas pesquisas, meus amados. Aqui está a 22ª testemunha, é o Shem Tob, um judeu. Shem Tob Gagin nasceu em Jerusalém em 1884 e morreu em 1953. Ele era o bisneto de R. Haim Gagin, o primeiro Hakam Bash da Terra Santa durante o Império Otomano, e filho e sobrinho, respectivamente, dos rabinos Isaac, Abraão e Gagin. Estudou na Doresh Sion College, Jerusalém, e foi aluno de R. Jacob Alfia. Em tenra idade ele contribuiu e foi aluno com artigos para o Palestino Hebraico Press. Ele foi premiado com diplomas rabínicos por inúmeras autoridades. Em 1927 ele foi nomeado Rosh Yeshiva de Judith Montefiore College em Hansgate. E Shem Tob possuía um manuscrito medieval de Mateus, e em Mateus 28, versos 19 a 20 está escrito o seguinte nesse manuscrito que ele possuía. Olha o que estava escrito, está escrito lá, Mateus 28, verso 19: vão e ensinem a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado para sempre. Amados, aqui está o escrito em hebraico que ele tem antigo. Lá não está ele batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está isso lá. Está o que diz os escritores antigos. Nós acabamos de ver no início ali. Dr. Marvin Arnold, no seu livro Trindade na Bíblia, em Mateus 28, verso 19, na página 70, relata o seguinte sobre Shem Tob. O que ele relata? Shem Tob, o homem que possuía o antigo evangelho de Mateus em hebraico, era hebreu. E seu precioso livro data desde os tempos primitivos. Shem Tob não era um adepto da cristandade judaica primitiva, mas sim do judaísmo. Felizmente ele não traduziu seu livro hebreu de Mateus do latim, da Vulgata Latina, grego bizantino, ou de alguma outra edição grega do Evangelho de Mateus. A sua fonte foi uma verdadeira cópia de Mateus. Este era independente da fonte católica romana. Ele a recebeu de antigos escribas judeus. A partir desta premissa, podemos livremente receber como texto puro e autêntico. Isso é profundo. Eu estou mostrando aqui informações extra bíblicas que corroboram com as inúmeras testemunhas que nós temos nas Escrituras Sagradas, que já estudamos anteriormente, comprovando que é em nome de Jesus, tudo em nome dele. O batismo é em nome do Senhor Jesus, eu oro em nome do Senhor Jesus, tudo que eu faço em nome do Senhor Jesus. Que coisa linda! Aqui nós temos um catecismo, a 22ª testemunha, a Igreja Católica Apostólica Romana, o catecismo dela, Mateus 28, verso 9, tem sido a base dos defensores da doutrina da Trindade. Não obstante, a Igreja Católica reivindica alterações desse texto. O exemplo disso é o Catecismo Católico da Bíblia em inglês de 1964. Olha o que a Igreja Católica, eu fico abismado. A Igreja Católica, o que ela diz agora
nesse catecismo, amados? O que ela reivindica? Olha aqui, ó. Está aqui o texto em inglês do catecismo. Aqui está a tradução. Olha o que diz a tradução na página 164. Diz assim: em Cristo, na Bíblia, nos diz que os cristãos foram batizados em Cristo. Número 6. Eles pertencem a Cristo. Em Atos dos Apóstolos 2,36, 8,16, 10,48, 19,5, nos diz: batizando em nome de Jesus, pessoa. Uma melhor tradução diria: para o nome de Jesus, pessoa. Unicamente no 4º século. Ei, eu estou citando aqui o catecismo da Igreja Católica Romana. Olha o que ela diz em seguida. Unicamente, eu estou traduzindo isso aqui, ó. Unicamente no 4º século, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tornou-se uma prática. A Igreja Católica Romana, no catecismo, cita que antes era assim. Está aqui os textos, ela cita o texto da Bíblia, que era em nome de Jesus. Em seguida diz: olha, só que depois do 4º século houve a mudança. Começaram então a se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, não estou aqui, não estou inventando não. Aqui o catecismo da Igreja Católica Romana. Estou mostrando fontes extras bíblicas, porque a base já mostrei anteriormente, mas só aqui para corroborar, para ajudar. Se tiver você à procura e ao estudo, você veja isso. Eu estou citando aqui o que a Igreja Católica Romana diz. Ela está dizendo que antes o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela diz o seguinte, que depois unicamente no 4º século, a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito, do Filho e do Espírito Santo, tornou-se uma prática. A partir de quando? De quando? Do 4º século. Antes não. É muito sério isso aí. Profundamente sério. E ela diz ainda aqui, ó, tradução da página 176 do Catecismo. Ela diz assim: em adição, nós vimos como a igreja primitiva batizava. Primeiro o anúncio do Evangelho, consequentemente, fé e o ato com o qual era selado em forma perfeita com o batismo em nome pessoal de Jesus Cristo. Aparece o que nós chamamos de cristãos, que significa gente relacionada de especial forma com Cristo. Mais tarde, tá aqui, ó, mais tarde, no nome de Jesus foi elaborado e tornou-se no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais tarde. Amados, por que somos tão duros? E rejeitamos a verdade dessa forma que as pessoas rejeitam a verdade? A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, uma das traduções modernas mais fiéis aos originais, impressa pela Igreja Católica Romana, no seu comentário de rodapé sobre Mateus 28, versos 9, diz o seguinte: o que ela diz? Vai pegar qualquer Bíblia de Jerusalém, compre e veja lá, no comentário de rodapé. O que ela diz? Está aqui o comentário do rodapé, né? Vamos ver aqui, uma forma mais visível, o que está sublinhado aqui na Bíblia de Jerusalém. Está aqui, ó. Olha o que diz: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso
litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Aí cita aqui as passagens, Atos 1, capítulo 1, verso 5, Atos 2, 38. Aí diz, mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Quando foi que aconteceu esse negócio? Mais tarde, depois. Quaisquer que tenham sido as variações desse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. Queridos, amados, amadas, é claro, as coisas são claras. Por que ficamos com o erro e abraçamos o erro? Por que não ficamos com a verdade? Se ela é testemunhal, ela é clara, está centrada na plataforma da verdade, do assim diz o Senhor, do está escrito, que nós já estudamos isso aí. E agora estamos vendo as revelações extra-bíblicas sobre o assunto. E de certa forma estamos vendo honestidade, apesar deles estarem no erro e ensinar o erro, nós vemos honestidade e dizer, olha, isso não era assim, não é? Mudou depois. A mesma coisa quando ela diz, Igreja Católica Romana diz, olha, o sábado para o domingo foi nós que mudamos, nós que fizemos a mudança, foi nós que criamos. Como ela diz também claramente, quando ela diz assim, ó, nós passamos 4 séculos para fundamentar o dogma da Trindade. Ela diz, ela faz e diz que fez. Ela diz, ela faz e diz que fez. O Catecismo Doutrinal, Igreja de Roma, do Stephen Kenna, terceira edição, página 101, 174, 351. Pergunta, olha só, pergunta no Catecismo: tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas e preceitos? Por preceitos? Resposta: não tivesse esse poder, não poderia haver feito aquilo que concordam todos os religionistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado, do 7º dia, do domingo. Primeiro dia cuja mudança não há autoridade escriturística. Olha como ela diz, né? Nós que fizemos essa mudança, cumprindo Daniel capítulo 7, versículo 25, que trataria de mudar os tempos. Aliás, eles comprovam, eles não fogem dessa responsabilidade, e nós mudamos. Pergunta: observe vocês outras verdades necessárias ensinadas pela igreja, não claramente estabelecidas nas escrituras? Resposta: a doutrina da Trindade. O conhecimento dessa doutrina é certamente necessário à salvação, mas não está em forma específica e explícita nas escrituras, no sentido protestante de interpretação privada. Então, sinceramente falando, nós também estabelecemos a dogma da Trindade, mas não está explícito nas escrituras sagradas. Amados, é tremendo o que nós estamos vendo. Ninguém pode nos enganar, a não ser que queiramos ser enganados. Igreja Católica, olha só, Revista Vida. Revista Vida é uma revista denominação da Igreja Católica. Na página 30 de outubro de 1950, o que ele diz? Nossos oponentes
Olha o que ela diz. Nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada que não esteja explicitamente declarada na Bíblia. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, a qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. E aí? Como é que fica? Como é que fica? Tapa na cara dos protestantes que seguem Roma, que seguem os dogmas de Roma. Hein, amados? Veja a seriedade disso tudo. Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, página 365. Aqui, o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Enciclopédia Católica, volume 8. Justino Mártir foi um dos primeiros padres da Igreja Católica que ajudou a modificar o antigo batismo em nome de Jesus Cristo para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E aí? Como é que você fica agora com essa revelação da Igreja Católica Romana? Continua. Enciclopédia Católica, 1967, edição 2, volume 2, página 56. Uma referência explícita da forma trinitária batismal não é encontrada nos primeiros séculos. E aí? E aí? Enciclopédia Britânica. Você já ouviu falar da Enciclopédia Britânica? A Enciclopédia Britânica era o órgão oficial mais buscado para pesquisa, seja elas qual forem no passado. Todas as grandes instituições de ensino tinha em primeira linha a Enciclopédia Britânica, e que tinha poder aquisitivo também, porque lá estavam as informações. Ela é religiosa? O que ela é? Não, ela é um segmento secular, mas de grande valor no passado e até agora para questões de informações. O que ela diz? O que a Enciclopédia Britânica diz? Olha o que ela diz. A fórmula batismal do nome Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. A fórmula batismal, repetindo, a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. Gente, é sério isso aí? O que a Enciclopédia Britânica está afirmando? Ela não vai dizer mentira, engano, devido à sua autoridade, o valor que ela ganhou por ser um nicho de informações, sua seriedade, é a única que se destacou, não teve outra que se destacou como a Enciclopédia Britânica, na questão de informar. E ela está dizendo uma coisa séria. Pedras clamando, corroborando com aqui, diz o que diz o Senhor, o que está escrito, corroborando. É impressionante, minha gente. A Enciclopédia da Religião, Kahneman, muito conhecida, muito buscada para pesquisas,
pelos teólogos, pelos religiosos do mundo todo. Página 53, o que ela diz? A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Enciclopédia da Religião, Hastings, volume 2, página 389. O batismo era administrado usando o nome de Jesus. O uso da forma trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do mártir Justino, quando a forma da Trindade foi usada. Na página 377, no volume 2 da Hastings, comentando Atos 2,38, diz: nome é um antigo sinônimo de pessoa. Pagamento foi sempre feito em nome de alguma pessoa, referindo-se à propriedade. Portanto, alguém batizado em nome de Jesus torna-se a sua propriedade pessoal. Comentário bonito, né? Que corrobora que batiza em nome do Senhor Jesus. Ó o Papa. O que Joseph Ratzinger disse sobre Mateus 28, verso 19? É o Papa. O que ele diz? Ele não vai falar diferente do que foi dito até agora, não. Aqui está o livro dele, Introdução ao Cristianismo. Se quiser, pode comprar lá, pode verificar lá, está aos montes nas lojas de Roma, igreja de Roma, né? Livrarias. Introdução ao Cristianismo. O que diz? Este livro pode ser adquirido em qualquer livraria da Paulinas e foi escrito por Joseph Ratzinger, que na época ocupava ainda o cargo de cardeal, mas hoje é conhecido como o ex-papa Bento XVI. A foto à esquerda aqui é o livro em português, e logo abaixo vamos mostrar o texto da página 61 e 62, onde diz que a origem deste texto, Mateus 28, 19, é da cidade de Roma. Olha o que diz, parte do texto da página 61, ele diz: a forma básica do credo surgiu no decorrer do século II e III. No contexto da prática batismal, o berço do texto é a cidade de Roma. Está se referindo a Mateus 28, verso 19, certo? O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito do batismo. Na 62 ele diz: o símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecido no Oriente. Com grande surpresa, os representantes de Roma que participavam do Concílio da União em Florença, no século XV, receberam dos gregos a informação de que o símbolo supostamente criado pelos apóstolos não era rezado por eles. Ele está falando claramente uma coisa que foi dito anteriormente. Aqui está o texto em inglês, ó. O texto em inglês. A forma batismal de nossa profissão da fé trinitariana, Mateus 28, verso 9. Texto em inglês, certo? A tradução. Está o livro dele em inglês, aqui está a tradução. Olha o que diz: a forma básica de nossa profissão da fé trinitariana, Mateus 28, verso 19, tomou forma durante o curso dos séculos II e III, em conexão com as cerimônias do batismo, até agora. Como o seu lugar de origem está em causa, o texto de Mateus 28, verso 9, veio da cidade de Roma. Mateus 28, verso 9, o texto que está aí nas Bíblias que nós temos, veio da cidade de Roma. De Roma. Vocês viram, irmãos? O batismo da idade e o texto de Mateus 28, verso 9, portanto, não se originou a partir da igreja original. Olha só. E diz que começou em Jerusalém por volta do ano 300, por volta do ano 33 antes
Anno Domini, era melhor que a evidência comprovasse a invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventadas. Muitos poucos sabem sobre esses fatos históricos. Aí o ex-papa Bento XVI, dando a sua colaboração, sendo honesto nesta questão. Por que são desonestos os protestantes, os evangélicos, adventistas? Por que são desonestos? Quando esse pessoal estão sendo honestos? Eu não sei por que eles estão sendo honestos nessa questão, nessas declarações, mas está aí. Não estão escondendo o jogo. Podemos fugir dessa realidade? Podemos tapar o sol com a peneira? Também não podemos tapar essas informações. Ninguém pode esconder essas informações. Já vimos a Bíblia anteriormente, nós já vimos a plataforma da verdade, do está escrito, do assim diz o Senhor, e agora estamos vendo aqui, isso comprovando a história que é pródiga, comprovando tudo que está escrito na palavra de Deus. Amados, aqui o 23º testemunho, o David Flusser, escritor judaico, ele diz o seguinte: o texto de Eusébio, de Mateus 28, verso 19, antes de iniciar o seguinte: ide e tornai todas as nações discípulos em meu nome, ensinando-nos a observar tudo o que vos ordenei. São muitas testemunhas. Aqui, 24º testemunha, o erudito George Wambart, tradução do Evangelho Hebraico, Mateus 1995, ele diz, está aqui a tradução do Evangelho de Mateus em hebraico, ele traduz o seguinte, ele pega o texto aqui, Mateus 28, verso 19, em hebraico não contém a fórmula trinitária de batismo, não, está aqui o texto, no verso 18, aproximando-se deles, disse, em português, disse-lhes, todas a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E verso 19, verso 20, ensinai-os a observar todas as coisas que eu vos ordenei para sempre. Amados, aqui está a 25ª testemunha, a Bíblia Sagrada Peshitta, edição 2006, Mateus 28, verso 19. Como é que ela traduz? Ela traduz assim, ó: portanto, ide e fazei tal midim de todas as nações em meu nome. Será que é invenção tudo isso, minha gente? Que eu falei até agora? 26ª testemunha, revista Time. Ei, você conhece? Eu falar revista Time? Time, a maior revista de circulação de informações nos Estados Unidos? A maior? O que a revista Time revela? O que ela diz aqui? Pedras clamando. O que a revista Time diz? O que se segue é um registro verdadeiro de um batismo que aconteceu em Roma no ano 100 depois de Cristo. Olha o que ela diz aqui. O que ela diz? O diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério de pé. Da cintura para baixo, dentro da piscina, estava Marcos Vasca, o vendedor de madeiras. Ele estava sorrindo quando Públio entrou na piscina ao lado dele. Creis? Creis? Ele perguntou. Creio, respondeu Públio. Creio que minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi circuncidado por Pôncio Pilatos. Com ele eu morri assim. Com ele eu posso ter vida eterna. Então ele sentiu braços fortes que o apoiavam quando ele se deixou deitar de costas na piscina, sendo imergido, tratou, e ouviu Marcos expressar nos seus ouvidos: eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Quando a água fria se fechou por cima dele. Fonte, revista Time, do 5 de dezembro de 1955. Amados, aqui está um documento da igreja
Aliás, o testemunho ministerial da Associação Paulista da Igreja de 27º Dia. A Associação Paulista Oeste produziu um documento que é em si só uma confirmação de que o batismo da Trindade é um dogma da Igreja Católica. O que é que diz no documento aqui, ó? Quem pergunta quer saber. O que é dela, da Igreja Adventista do 7º Dia. Quer dizer, quem pergunta quer saber. Quando surgiram os dogmas e inovações da Igreja Católica? É a pergunta que faz aqui esse documento da Igreja Adventista do 7º Dia. A pergunta, quem pergunta quer saber, aí vem a pergunta: quando surgiram os dogmas e inovações da Igreja Católica Romana? Aí ela coloca aqui, ó, 100, água benta, ano 100, água benta. 140, penitência, surgiu a penitência, foi criada a penitência. 313, batismo da Trindade. Aí, ó. 313, batismo da Trindade. Como é que eles colocaram isso aí, né? Um negócio desse aí. 313, batismo da Trindade. 315, monaticismo. 321, repouso dominical. 370, principia o uso dos altares de velas. 397, missa em latim. 400, reza pelos defuntos. 431, invocação da Virgem do Santo. 500, o batismo da Trindade tornou-se universal. Universal, no ano 500. A Igreja de 27º Dia. Amados, conhecereis a verdade. Quantas provas necessita Cristo mostrar? O batismo na Trindade é o último elo que nos liga a Roma. Você sabia disso? Hein? Aqui nós temos a balança. Aqui temos a Trindade somente em um prato da balança. Nenhuma doutrina se baseia em um único verso bíblico, mas nós temos aqui no prato da balança. E aqui no outro prato da balança, nós temos o quê? A balança aqui é a balança das evidências. Em qual batismo devo acreditar? Nesse aqui isolado, criado por Roma, o dogma da Trindade, ou nesse aqui na outra balança? Vamos ver, vamos colocar na outra balança vamos pesar, vamos fazer o peso agora. Está aí. Que a Escritura Sagrada revela. Um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra. A balança vai pender. Pronto. Não tem significado nenhum esse verso aí, essa passagem adulterada por Roma, criada por Roma, o dogma da Trindade, com relação ao que diz as Escrituras, o que revela a palavra de Deus, o está escrito, assim diz o Senhor. Ô irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus? E ao invés de dissemos a palavra de Deus, vimos também o que as pedras também clamaram. Ficamos com a palavra de Deus. É suficiente, não precisava nem ter colocado as pedras para clamarem aqui, né? Não havia necessidade disso, mas colocamos para corroborar, né? Quem foi batizado na Trindade é católico. É católico, será? Já que é o dogma da Trindade, quem foi batizado na Trindade é católico? Será? Bem, vamos ver o que a Igreja Católica Romana diz, ok? Catecismo Católico, página 354. O que ele diz lá? O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre a sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua, aqui outra citação. Diversas igrejas batizam sem dúvida validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa dessas não pode ser batizado e nem sequer sob condição. Consequentemente, as certidões de batismo delas valem para nós como se fossem certidões da Igreja Católica. São elas igrejas orientais, episcopais do Brasil, luteranas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, batistas e adventistas. Haverá um só rebanho, página
251 e 252 de São Loyola, de 1989. O batismo na Trindade é o batismo católico. Você é católico. Você faz parte do rebanho hoje, Igreja de Roma. A questão do voto batismal atualizado na IASD, o certificado de batismo atualizado na IASD, que não era assim antes, só depois que aceitou colocar a doutrina da Trindade, 1980, oficialmente. Olha o que diz: quando você foi batizado, fez um voto público de fé, guarde-o em sua mente, para sempre ser um testemunha vivo da mensagem de Deus ao mundo. Você crê, como ensinam as Escrituras, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se constituem um só Deus, denominado Trindade? Que isso? Onde está na Escritura isso aí? Por que ela não disse por que ela não colocou assim no certificado batismal? Que seria honesto se ela fizesse assim. Seria honestidade se ela tivesse colocado assim, ó. Você crê, como ensina a Igreja Católica Romana, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se constituem um só Deus, denominado na Trindade? Teria sido honesto como a Igreja Católica Romana é nas suas declarações. Porque a Escritura não diz isso aí que eles estão dizendo. Não está escrito o que eles estão dizendo, estão mentindo, estão acrescentando. E aí daquele que acrescentar ou tirar, as pragas deste livro cairão sobre essa pessoa. É sério, meus irmãos. Está aqui, ó. Para que não surgisse dúvida quanto à opção pela apostasia doutrinária da IASD, abaixo uma cópia das 27 doutrinas fundamentais. Diz assim: a Trindade, há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas, coeternas. Deus é imortal, é impotente, é onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua auto-revelação. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. 3. Deus Pai. Aí fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai dizendo. É o que está no questões doutrinárias. Amados, você vai ficar com o quê? Você vai ficar com a verdade que liberta? Seja honesto, seja veraz, seja fiel. Fique com a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, ele disse: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e paz, e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.